Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vamos agora continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 1. Chegamos numa parte extremamente importante, né? Como a gente já tinha discutido desde o início do nosso curso, o Eletromagnetismo 1, o curso de Mag 1, pode ser dividido em dois grandes temas. O primeiro vai ser a eletrostática e o segundo, a magnetostática. A gente vai encontrar todas as leis de Maxwell e estudar problemas em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são estáticos. Isso significa que nem o campo elétrico e nem o campo magnético variam com o tempo. Certo? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, né? A gente acabou de fazer a nossa revisão matemática, mas a gente precisa lembrar que a física, ela é uma modelagem matemática de fenômenos reais. Então, o que a gente precisa para construir a eletrostática e também a magnetostática é de uma teoria, uma base matemática sólida, através da qual a gente consiga representar as quantidades importantes para a eletrostática e a magnetostática. A eletrostática, ela surge a partir de um fenômeno que é matematicamente representado como lei de Coulomb, mas a gente sabe que quando nós temos duas cargas, vamos dizer que uma tem uma carga positiva e a outra tem uma carga de mesma polaridade, Q2. Será percebida entre essas duas cargas uma força repelente. Como essas cargas são cargas elétricas e esta força que depende da carga elétrica, né, dessas partículas, a gente vai denominar essa força de força elétrica. Se a gente tem, alternativamente, uma das cargas com polaridade oposta, o que a gente percebe é o contrário. Existirá uma força elétrica que é atrativa entre essas duas cargas. Beleza. Como é que a gente cria, então, agora, a partir desse momento, um modelo matemático completo para indicar essas quantidades e as suas relações, tá? As suas interações? Bem, para isso que a gente vai, primeiramente, antes de discutir o eletromagnetismo, a eletrostática, discutir o teorema de Helmholtz. Teorema de Helmholtz. T e Z. Beleza, então, o que diz o teorema de Helmholtz? O teorema de Helmholtz, ele é usado para definir um campo vetorial. Então, vamos dizer que exista um campo vetorial f de R. R aqui é a posição em qualquer ponto no espaço. Então, R será o vetor posição, que é um conjunto aí de 3 coordenadas, tá? Mas, na verdade, isso aqui, o teorema de Helmholtz, não necessariamente precisa ser restrito a 3 coordenadas. Em qualquer espaço com n coordenadas, esse teorema também é válido. Mas, ainda assim, a gente vai analisar aqui para o teorema com 3 coordenadas. E vamos dizer que exista o rotacional desse vetor, o rotacional de f, e também o divergente de f. Se f é um campo vetorial, a gente pode calcular o rotacional e o divergente. A gente vai chamar o rotacional de f, desse campo f, de c de r. Obviamente, c vai ser uma quantidade vetorial, né, já que é o rotacional, e ele é também um campo, só que ele é um campo vetorial. O divergente de f nós vamos chamar de d de r, certo? E ele é, obviamente, um campo escalar, já que ele é o divergente de f. Beleza. O teorema de Helmholtz ele exige duas condições. A primeira delas é que tanto o divergente
quanto o rotacional tendam a zero quando a gente leva o raio para o infinito. Então, a primeira condição é que o limite, quando R tende a infinito, do divergente, né? Então, C de R, desculpa, divergente não, esse aqui é o rotacional, dividido pelo raio ao quadrado, dividido por 1 sobre raio ao quadrado, tenda a zero aqui, zero vetorial, quando esse raio vai para infinito. E o limite do divergente também vai a zero com o raio indo para infinito. Então, o limite do divergente por 1 sobre R ao quadrado vá também a zero. Nesse caso aqui é zero escalar e essa setinha não existe, tá? Então, essa é a primeira condição. Para esse campo aqui, para o campo F, o rotacional e o divergente tem que tender a zero quando a gente vai para longe da origem. Ou seja, imagine que eu estou definindo aqui dentro de um espaço, está aqui a minha origem. Dentro desse espaço existe um campo F e o meu divergente, aqui é o rotacional, e o divergente tendem a zero quando a gente vai para as extremidades, ou seja, longe da minha origem. Beleza. Essa é a primeira condição. A segunda condição do teorema de Helmholtz é que o limite da própria função f do meu próprio campo tenda a zero, mas ele cai com 1 sobre r, não com 1 sobre r ao quadrado. Quando o raio tende a infinito, esse limite aqui tem que tender a zero. Ou seja, o meu próprio campo f tem que tender a zero nas extremidades. Se eu tenho todas essas condições, então, matematicamente, eu posso definir f de r como sendo menos o gradiente de uma função u de r mais o rotacional de outra função w. Quem são u e w? U de r será igual a 1 sobre 4π integral do divergente calculado em r' sobre r menos r' no volume dv'. A gente vai dizer agora quem são r' e r, tá? Mas deixa eu colocar aqui w, também é função da posição. Vai ser igual a 1 sobre 4π integral do rotacional de r sobre r menos r' integrado também no volume. Vamos observar aqui que, bem, essa aqui é a definição do teorema de Helmholtz. Por que ele é interessante? Por que ele é especial? Porque daqui a gente já consegue ver todos os elementos, tanto de campo elétrico quanto de campo magnético, na hora que a gente define, né? Na hora que a gente define quem é o campo elétrico e quem é o campo magnético. Beleza. Antes, vamos discutir essas integrais aqui. Por que eu estou usando essa notação R e R'? Vamos dizer que dr é o divergente do campo e vamos dizer que o divergente do campo é diferente de zero somente em uma região. Então vamos dizer que exista aqui, por exemplo, um volume V e dentro desse volume V existe o divergente de F, diferente de zero. Para qualquer outro ponto fora desse volume, vamos dizer que o divergente de F seja nulo. Isso aqui é ótimo porque só definindo dessa forma, a gente já consegue atingir a nossa condição. Vamos dizer que para o nosso problema, o rotacional de F seja zero em qualquer ponto do espaço, para qualquer valor de R, certo? Então vamos dizer que o rotacional é nulo, mas o divergente é igual a zero fora dessa região e o divergente é zero dentro dessa região. Quem é que vai ser U de R? U de R é uma função que é definida em todos os pontos do espaço. Então existirá U
de R em todo o espaço, dentro e fora do volume V. Dentro e fora do volume V. Então, vamos dizer que eu queira calcular o valor de U neste ponto específico. Se eu desejo calcular U de P, U desse ponto P específico. Quem será R? R vai ser o meu vetor do ponto onde eu estou aferindo o valor daquilo que eu quero calcular. Aqui nesse caso é o meu campo U. Então eu vou colocar um vetor posição que aponta da origem até esse ponto, ponto P, e eu vou chamar esse vetor aqui de vetor R. Quem é que eu vou integrar? Eu vou integrar todo o espaço. Então, essa integral aqui, ó, é uma integral ao longo de todo o meu espaço, desde a origem até o infinito. Só que o meu divergente, ele é diferente de zero somente dentro do volume. Então, essa integral aqui passa a ser uma integral no volume V. Então, meu U do ponto R, especificamente, será igual a 1 sobre 4π da integral agora no volume V do divergente de F. Permita-me colocar aqui o D de R' sobre R menos R' dV'. Certo? Então, beleza, a gente copiou, só que agora somente dentro do volume V. Quem é esse divergente? O que a gente está variando? A gente está variando a posição do divergente, ou seja, digamos que eu pegue aqui, ó, um comprimento dV'. Um comprimento não, né? Um volume dV'. Para este volume dV', haverá um valor de divergente de F avaliado nesse ponto. É isso que eu estou chamando aqui de D de R'. Então, haverá um vetor posição que aponta para a carga. E eu vou chamar isso aqui de R'. R menos R' é, obviamente, o vetor diferença, né? O vetor que conecta estes dois. Então, R menos R' vai ser o vetor que liga de R' para R. Tá? Então, esse vetor aqui é R menos R'. Então, o que a gente está calculando é o divergente dessa função dividido pela distância entre o ponto onde eu avalio o meu divergente e o ponto onde eu avalio o campo. Então, R nós vamos denominar como ponto de avaliação. Afinal de contas, a nossa resposta aqui em U é calculada em R, ou seja, eu estou avaliando o valor de U no ponto R. E o meu R' vai ser o ponto da carga, ou a posição da carga. Vamos até botar assim, posição da carga. E como eu estou integrando em V', a integral vai fazer variar a posição da carga, ou seja, eu vou somar as contribuições de cada uma dessas pequenas cargas ao longo do volume V. Ou seja, eu vou integrar esse dV, e aí um outro dV com outro R menos R', e um outro dV, e um outro dV, e um outro dV. Eu vou somar as contribuições de cada um desses pontos em que a gente calcula o divergente. Se você lembra das coisas lá de Física 3, você já está fazendo uma conexão de que função será essa, né? Para o caso do campo elétrico e também para o caso do campo magnético. Beleza. Então, esta é a função U. A função W é exatamente a mesma coisa, tá? Só que calculada com base no rotacional de F. Por que todas essas funções têm que divergir? Porque essas integrais aqui, inicialmente, né, são integrais em todo o espaço. Elas precisam
divergir não, desculpa, elas precisam convergir para zero. Por que elas precisam ter limite igual a zero com R2? Porque essa integral aqui precisa convergir, tá? E se esse limite aqui não é obedecido, essa integral aqui simplesmente não converge, tá? Então eu tenho essas condições para que essas integrais aqui sejam convergentes e, portanto, eu possa dizer que meu f vai ser esta função matemática. Aqui está muito além do escopo desse curso a gente definir, ou melhor, demonstrar, né, provar o teorema de Helmholtz. Então eu peço que vocês aceitem isso como uma verdade matemática do universo, certo? Então beleza. Vamos agora ver quem são os nossos candidatos para preencher essas vagas, né? Então tem um campo F de R, ele é um campo vetorial. E eu preciso ter duas definições, eu preciso ter o divergente de F e eu preciso ter o rotacional de F. Se eu tenho essas duas coisas, então eu vou definir uma função U de R e uma função W de R. U é um campo escalar e W é um campo vetorial. Beleza. Suponha que eu quero agora definir o campo elétrico. Então eu vou dizer que o meu campo vetorial vai ser o meu campo elétrico E. O meu divergente vai ser o divergente de E. Nós vamos ver uma função que retorna o divergente de E. E essa função será ρV sobre epsilon, em que ρV é a densidade volumétrica de cargas. O rotacional de E nós vamos definir como zero. A função U de R será o potencial elétrico V de R. Então essa função aqui será o potencial elétrico. E como o rotacional de E é igual a zero, a gente não vai ter essa integral aqui, ó. Essa integral do rotacional será também igual a zero. Então essa função W de R será igual a zero. Então a escolha desta representação matemática, ela não é casual, ela não é por acaso. A gente não definiu campo elétrico e densidade de cargas e vetor densidade de campo elétrico simplesmente porque a gente achou bonitinho. Existe uma razão matemática e ela vem a partir do teorema de Helmholtz. Então, para a gente começar a ter noção de quantificar, né, quem é o campo elétrico, aí a gente vai começar a ver através da lei de Coulomb. No final desse vídeo a gente vai voltar aqui para ver como é que isso fecha, tá? Beleza, então vamos lá. A lei de Coulomb, ela indica a força exercida por duas cargas, certo? Então deixa eu colocar mais uma página aqui e vou colocar aqui a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela afirma qual que é a força exercida por duas cargas. A gente sabe que essa força vai ser igual, ou melhor, ela vai ser proporcional, né? Então vamos colocar assim. Essa força ela vai ser proporcional ao valor das duas cargas, Q1, Q2, dividido pelo raio ao quadrado, a distância ao quadrado entre essas duas cargas. E ela aponta na direção entre essas duas cargas. Então vamos colocar aqui esse exemplo. Q1 e Q2. Se essa distância R é a distância que aponta de Q1 para Q2, essa aqui vai ser a distância R, as minhas forças elas vão apontar ao longo da direção A12. A12 é esse vetor normal, né, que aponta... A12 aponta de 1 para 2. Então A12 é esse cara aqui, ó. A12. E esse cara daqui é menos A12. Então a minha força vai apontar nas duas direções. Então eu posso dizer que é proporcional a mais e menos essa quantidade.
Então ela é diretamente proporcional a Q1, diretamente proporcional a Q2, mas inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Tá? Como ela é proporcional, a gente vai usar uma constante de proporcionalidade K. Essa constante de proporcionalidade K, a gente já conhece, né, experimentalmente e sabe que ela é 1 sobre 4π epsilon zero, em que epsilon zero será conhecida como permissividade elétrica do espaço livre ou do vácuo. Essa constante, epsilon zero, é igual a 8,854 10 a menos 12, e a unidade dela será em farad por metro. Bem, ela é dada por farad por metro, mas se a gente observa aqui, ó, nessa equação, a gente vai ver que essa constante ela tem que ser dada um pouquinho diferente, né? Essa constante K, para poder equivaler, né, nessa equação, ela tem que ser dada em Newton. Então a unidade de K, né, tem que ser dada em Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Certo? Então, se epsilon é farad por metro, então a gente pode dizer que o farad vai ser igual a Newton vezes metro dividido por Coulomb quadrado. Beleza. Então, farad vai ser igual a Newton vezes metro por Coulomb quadrado, para poder essa constante aqui ser equivalente. A gente tem como fazer uma aproximaçãozinha, já que esse valor aqui é um pouquinho chato de trabalhar, a gente pode aproximar esse cara de 10 a menos 9 sobre 36π farad por metro. Certo? Isso aqui já é unidade no sistema internacional. Essa força vai ser dada em Newton. A carga Q1 e Q2, as cargas Q1 e Q2 serão dadas em Coulomb, a distância será dada em metros, né? Então isso resulta nesta configuração aqui de unidades, certo? Beleza. Vamos supor agora que eu tenha um número n de cargas em um espaço qualquer e eu quero calcular a força resultante em uma outra carga. Então, vamos colocar aqui. Se eu tenho uma carga Q e eu quero calcular qual que é a força resultante em Q devido a um conjunto de n cargas, então Q1, Q2, Q3, Q4 e por aí vai, eu posso dizer que a força resultante é uma mera soma vetorial das componentes de cada uma das forças. Então, digamos que exista uma força em Q1 que seja, sei lá, atrativa. Então, vou dizer que isso aqui é F1. Q2, vamos dizer que seja repelente. F2. Q3, vamos dizer que seja atrativa. F3. E vamos dizer que Q4 seja atrativa também. Pronto. F4. Eu posso simplesmente fazer uma soma vetorial e dizer que o meu resultado, bem, é a soma vetorial. Então, essa força resultante nessa carga será, quem é a minha primeira força? É Q vezes Q1, então Q1 dividido por 4π epsilon zero. Agora, se eu tenho um sistema de coordenadas, vamos colocar ele menorzinho aqui, um sistema de coordenadas, e eu quero avaliar essa força em Q. Então, lembrem-se dessa definição. Esta minha distância é a distância do ponto onde eu quero avaliar a força, então eu vou chamar ele de R.
E esta minha outra distância é a distância para a minha carga. Então eu vou dizer que ela é R'. A distância entre os dois, essa distância aqui que é R ao quadrado, eu posso simplesmente dizer que é R menos R'. Aliás, faltou a linha aqui, ó. R menos R'. Então eu posso dizer que é esse produto vezes R menos R' ao quadrado. Certo? Então eu consigo aqui, ó, o restinho da minha fórmula da lei de Coulomb. Estou substituindo K já por 4π sobre ε0. Então tá aqui. Como eu falei, vai ficar um pouco mais claro no futuro porque que K é igual a 1 sobre 4π ε0, tá? E aqui eu vou ter o vetor A12. Quem é esse vetor A12? Bem, o vetor A12, a gente já tem uma dica de quem pode ser, porque nós já temos aqui, ó, nós já temos essa distância aqui, que é R menos R'. Então, R menos R'. E a minha força F1 aponta em que direção? Aponta na direção desse vetor unitário aqui. Eu posso dizer que existe um vetor unitário, A12, que aponta de 1 para... Aqui não é 1, 2, né? Aqui é A1Q, vamos colocar assim. E esse A1Q aponta de 1 para Q. Eu posso dizer que esse vetor unitário é igual a 1. Q é igual a essa distância aqui. Então, quem é esse vetor? Esse é o vetor R menos R' dividido pelo seu módulo, né? Porque se eu divido pelo módulo, eu vou encontrar um vetor unitário. Eu estou pegando um vetor e dividindo pelo módulo desse vetor. Obviamente, o módulo desse resultado será um vetor unitário. Então, aqui na minha expressão para a força da primeira carga, eu posso substituir o valor de A1Q do meu vetor unitário por R menos R' dividido por R menos R'. Só que como já tem aqui 2 ao quadrado, né? Já tem o Q ao quadrado, então eu vou colocar mais um. Vai ser ao cubo aqui. Então, esta é a força sobre Q exercida por Q1. Obviamente, a gente vai somar as outras três. Então, a gente vai ter Q2 sobre 4π ε0 vezes R menos R'. Aí aqui o R' é diferente, porque o R' para Q2 será este aqui. Então, esse é o R'. Então, portanto, eu vou chamar esse R' de R'1 e esse R' de R'2. Então, eu vou colocar aqui R'1 e R'2 sobre módulo de R menos R'2 ao cubo, mais os outros termos. Então, eu posso dizer que para N cargas, a minha força resultante sobre Q será o próprio valor de Q vezes 1 sobre 4π ε0 vezes a soma de N igual a 1 até o meu valor total. Vamos dizer que tenha N maiúsculo cargas, certo? Distribuídas aqui. De quem? Cada carguinha QN. Cadê? Pera aí, só um momento. QN, vou colocar ele aqui, multiplicado por R menos R' da carga enésima, dividido pelo módulo de R menos R' enésima ao cubo. Ficou um pontinho aqui, é uma impressão minha, acho que ficou. Deixa eu apagar para não ficar errado e depois não ter nenhum problema. Então tá aqui, ó. Então esta vai ser a força devido a N cargas. Bem, a gente pode generalizar esse cara daqui para uma densidade de cargas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui uma carga pontual Q, e em vez de ter outras cargas pontuais, eu tenho uma densidade de cargas, ou seja, uma quantidade total de cargas que, em vez de estar concentrada em um único ponto,
está espalhada sobre uma superfície. Vamos dizer que seja positiva. Está espalhada sobre uma superfície. Eu posso definir uma função matemática que eu vou chamar de ρ(v). E esse ρ(v) aqui, obviamente, depende do espaço. Então, ρ(v) de R vai ser a minha densidade volumétrica. Vou colocar assim, ó, densidade volumétrica de cargas. Obviamente, ela vai ser dada em coulombs por metro cúbico. Afinal de contas, é uma distribuição de cargas no volume. E eu quero calcular a força exercida em Q, graças à presença desta distribuição de cargas. Eu posso fazer o mesmo procedimento, só que em vez de fazer uma soma, eu vou fazer uma integral. E essa integral será volumétrica. Então eu vou dizer que a minha força causada por essa distribuição vai ser igual a Q sobre 4π ε0 integral. Integral onde? Integral em todo o espaço de ρ(v) de R'. Por que R' agora? Bem, obviamente eu estou integrando somente na carga. Então vamos ver quem são os nossos vetores, né? O meu vetor R é aquele que aponta da origem para Q. Ficou troncho aqui, mas é esse. E o meu vetor R' é aquele que aponta para cada um dos pontos de volume infinitesimal, os pontos de volume infinitesimal na minha distribuição. Então, obviamente, agora eu estou integrando variando em R', somando as contribuições de cada pedacinho de carga no ponto Q. Então, a minha integral, ela varia aqui, ela varia sobre a carga e não sobre o ponto Q. O ponto Q é fixo e é R' que varia em torno de todos os pontos da carga. Então, ρv' vezes essa diferença aqui nesses vetores, né? Então, R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Integrados no volume, linha. Mas olha que coisa mais interessante nós estamos começando a encontrar aqui. Esta função está ficando violentamente parecida com a minha função. Essa aqui, ó. Interessante, né? Ainda não está muito parecida, porque eu não tenho aqui, ó, R ao cubo. Eu ainda não tenho nenhum divergente, mas eu já tenho um 4π. Eu já tenho uma conexão com F a partir do gradiente, né? Então, a gente está chegando lá. Vamos chegar numa definição boa para as nossas variáveis usando o teorema de Helmholtz. Mas até então, a gente tem esta definição de força. Agora é onde a gente vai definir campo elétrico. E a gente vai dizer que o campo elétrico é em um ponto P a força sofrida, né, por uma carga unitária. Então vamos pensar o seguinte, ó. Quem seria aqui o campo elétrico? Eu posso pegar essa força e dividir pelo valor de Q. Então eu tenho a força por unidade de carga. Então meu campo elétrico, eu vou dizer que é F sobre o valor dessa carga Q. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a influência dessa carga Q e calculando um campo que pode existir em qualquer ponto do espaço, independente da presença ou não de uma carga Q. Tá? De uma carga unitária positiva, aqui, vamos colocar aqui. Então, eu estou tirando a influência desse Q. Então, portanto, a gente já tem aqui a expressão do campo elétrico. Então, o campo elétrico será 1 sobre 4π
ε0 integral de ρ v de r' vezes aqueles vetores, então r menos r', sobre módulo de r menos r' ao cubo dv'. Esta é a forma como a gente calcula campo elétrico dentro de um espaço onde há uma densidade de cargas volumétrica. O que acontece se em vez de uma distribuição volumétrica nós temos distribuições lineares ou distribuições superficiais? Então, vamos dizer que, por exemplo, em vez de ter um volume V sobre o qual eu distribuo as cargas, imagine que eu tenha um plano. Por exemplo, eu tenho uma chapa de metal e essa chapa de metal está carregada. Se a minha chapa de metal está carregada, vai ter aqui uma distribuição de cargas em cima de um plano. Eu posso criar uma função matemática que seja um ρS, e ela vai ser a densidade superficial de cargas. Naturalmente, ela vai ser dada em coulomb por metro quadrado. É uma carga coulomb distribuída num plano. Tá? Então, meu campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 integral, agora não mais no volume, agora na superfície, de ρS r' vezes r menos r', módulo de r menos r' ao cubo dv'. Eu posso ter também a situação em que eu tenho, sei lá, um fio condutor de raio muito estreito. Vamos dizer aqui que o raio desse fio seja desprezível. Se o raio do fio é desprezível, a minha carga pode ser modelada como uma distribuição linear. Em vez de interpretar isso aqui como um volume, eu vou interpretar esse cara daqui como um ρL, dado obviamente em coulomb por metro agora. E vai ser a minha densidade linear de cargas. Nesse caso, o meu campo será a integral dessas densidades aqui. Então, integral aqui na linha agora de ρL de R', porque R', porque é a posição associada à carga e não ao ponto de observação, vezes R menos R' sobre R menos R' em módulo ao cubo dv'. Beleza? Encontramos aí estas distribuições. Ok. Existem vários exemplos que estão, né, nas notas de aula. Então eu vou deixar para vocês como leitura esses exemplos de distribuição de carga numa linha reta, distribuição numa superfície de cargas e a distribuição volumétrica, tá? Eu vou deixar como leitura e a gente vai resolver na nossa aula síncrona. Tá? Na aula síncrona eu vou mostrar esses exemplos, porque eles vão fazer parte aí da lista de vocês. Tá? Mas agora vale a pena a gente retornar lá para a nossa lei, retornar lá para a nossa... onde está, para o nosso teorema de Helmholtz, para discutir novamente essas variáveis. Então vamos lá. A gente sabe, né, através desse último desenvolvimento que nós fizemos, que o campo depende desse campo escalar. O campo elétrico depende do campo escalar ρV. Interessante isso aqui, né? Então, lembre-se que lá no nosso teorema de Helmholtz, nós precisamos de duas definições. Precisamos de uma definição para o divergente e precisamos de uma definição para o rotacional.
Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos dizer que exista um campo D. Seja D de R um campo vetorial. E a gente vai dizer que o divergente de D existe. Porque a gente está querendo definir o teorema de Helmholtz. Como a gente está construindo essa modelagem a partir das cargas, a gente vai dizer que o divergente de D é a função que nós já temos, que é ρv. ρv é um campo escalar. Então eu vou usar esse campo escalar como divergente. Será que ele condiz com as nossas exigências? Bem, se a gente está modelando matematicamente um problema como esse, em que toda a carga está concentrada dentro de um volume, é muito claro que esse divergente tende a zero quando a gente vai para longe desse volume. Porque o divergente é o próprio ρv. Ele é zero aqui, quanto mais no infinito, certo? Então ele é zero. A partir do momento que eu estou fora do volume, ele é zero. Então esta função matemática preenche os critérios do divergente de D. E eu vou dizer que o rotacional de D é igual a zero. Ou seja, esse meu vetor D, ele não tem rotacional. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse cara daqui e conectar com a minha definição anterior lá que a gente fez do teorema de Helmholtz. Então, eu já sei que o meu W é igual a zero. Por que o meu W é igual a zero? Porque eu não tenho rotacional. E W é a integral do rotacional. E aqui eu vou ter uma outra função. Será a função U de R. Essa função U de R é definida pelo teorema de Helmholtz como 1 sobre 4π integral de quem? Do divergente. Então, integral de ρv de R'. A gente escolheu essa função para ser o divergente, né? Sobre módulo de R menos R' integrado no volume dV'. Eu vou chamar esta função aqui de potencial elétrico. Como a gente usa bastante essa função, a gente vai dar a ela uma letra específica. A gente vai dizer que ele é o V de R. Ok? Este será o meu potencial elétrico, V de R. Então, pelo resultado lá do nosso teorema de Helmholtz, quem é o nosso potencial elétrico? Desculpa, quem é o nosso campo elétrico? Ou melhor, só um momento. Não, na verdade tem uma correção aqui. Essa função ela não é diretamente potencial elétrico, tá? Eu vou dar uma corrigida e depois no vídeo do YouTube eu apago, mas beleza. U de R vai ser igual a 1 sobre 4π vezes essa função que a gente escolheu para ser o divergente, né? ρv de R' sobre R menos R' vezes dV. Ok. Então a gente sabe que o campo D será dado pelo teorema de Helmholtz por menos o gradiente de U, ou seja, o gradiente de 1 sobre 4π integral de ρv R' sobre módulo de R menos R' dV'. Ok. Essas duas integrais, na verdade, a derivada, que é o gradiente, e a integral, elas podem ser invertidas. E 1 sobre 4π é constante, pode sair desse imbróglio. Então, menos 1 sobre 4π vezes a integral. Agora, veja só. ρv depende de R'. E o meu gradiente está sendo derivado em R. Meu gradiente está sendo derivado na posição de observação e não na carga. Então, R' e R são independentes. Portanto, se ρv é função de R', ele não depende
das coordenadas aqui do gradiente. Eu posso retirar ele do gradiente e é isso que eu vou fazer. Então, rho v r'. O meu dv também não depende do gradiente, né? Então ele vai ficar de fora do gradiente. Eu vou tirar ele do gradiente também. Então, o que me sobra é o gradiente de 1 sobre módulo de r menos r'. Isso integrado no volume. O dv sai do gradiente também. Eu vou deixar como demonstração para vocês que o gradiente de 1 sobre r menos r', esse módulo, né, 1 sobre o módulo de r menos r', é igual a AR. AR é o vetor unitário que aponta de r para r' sobre módulo de r menos r' ao quadrado, e tem um menos aqui. É menos AR vezes esse cara. A gente também pode reescrever isso aqui, ó, como menos r menos r' sobre módulo de r menos r' ao cubo, como a gente fez anteriormente. Então, substituindo esse cara aqui, a gente obtém d igual a menos daqui, com menos da expressão do teorema de Helmholtz, nada mais. Então, 1 sobre 4π integral de ρ v r' vezes r menos r' sobre módulo de r menos r' ao cubo integrados no volume. Veja que expressão belíssima a gente conseguiu encontrar agora. Por quê? Esse vetor D aqui está dolorosamente próximo do que a gente encontrou com o nosso campo E. Está extremamente próximo. Só faltou aqui, ó, o epsilon. Então daqui a gente tem uma regra de constituição. Esse campo D será epsilon 0 vezes E. Eu sei que existe essa relação de constituição porque eu já tenho E, que eu encontrei a partir da lei de Coulomb, e tenho D, que eu encontrei a partir do teorema de Helmholtz. Que mais eu tenho a partir desse teorema? Eu tenho a partir desse teorema aqui, vou reescrever aqui, né? D é igual a epsilon 0 vezes E. Além disso, eu tenho que o divergente de D é igual a ρv. E, portanto, o divergente de E é igual a ρv sobre epsilon 0. E o rotacional de D é igual ao rotacional de E. Ambos iguais a zero. A gente chama esta equação aqui de lei de Gauss. E a gente vai ver alguns resultados a partir da lei de Gauss. E a gente chama esta lei aqui de lei de Faraday para a eletrostática. Todos eles vieram aí da nossa utilização da lei do teorema de Helmholtz. Perceba que vai existir uma outra relação, né? A gente tem essas três relações, mas a gente definiu uma função u de r aqui, né? Então, deixa eu copiar essa função u de r e... Aliás, não. Deixa eu copiar, não. Vamos desenvolver aqui, tá? Existe essa função u de r que a gente ainda não utilizou. Então, vamos pegar a partir da nossa definição do teorema de Helmholtz e avaliar quem é o campo E. A gente sabe que o campo E... Caramba, eu quero matar essa ferramenta do quadrado. O campo E vai ser menos o gradiente de uma certa função. Ok? Quem é essa função? Esta é a função U, né? Só que aqui no caso, para
o vetor D, essa função U leva em consideração ρ v, que é o divergente de D. No caso de E, essa função aqui a gente vai chamar ela de V, ok? Ela é tão importante que nós vamos dar a ela um nome, que é potencial elétrico. E o potencial elétrico será definido pelo teorema de Helmholtz. Então, o potencial elétrico, que depende da posição, será 1 sobre 4π da integral de quem? A integral do divergente de E, né? Só que a gente definiu o divergente de E como ρv sobre ε0. Então, ρv sobre ε0 avaliado em R' na carga, vezes o meu vetor onde está? Vezes o meu vetor unitário, está aqui, ó, a minha definição. Então, ρv eu estou substituindo por ρv sobre ε, e aqui R menos R'. Então, vetor unitário, R menos R' sobre módulo de R menos R'. Tudo isso integrado no volume em relação à carga. Então, essa vai ser a minha definição de potencial elétrico. Veja como que a gente consegue resgatar lá do que vocês estudaram em Física 3, só através do teorema de Helmholtz, todas essas quantidades, né? Então, esta tela aqui mostra o nosso resumo de eletrostática como um todo. Então, a gente tem aqui a nossa regra constituinte, que relaciona o vetor D com o vetor E, a nossa lei de Gauss, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo, a lei de Faraday, que nós vamos estudar um pouco à frente, e o potencial elétrico, que é o assunto da semana que vem. Ok, pessoal? Então eu vou pausar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo e volto com a lei de Gauss. Valeu, pessoal. Até a próxima.